Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cristiane Campos e sou diretora da Contract Consultoria, uma consultoria de desenvolvimento humano. Eu já trabalho com desenvolvimento de pessoas há 15 anos. Trabalho com liderança, enfim, para quem não conhece meu trabalho. Antes de nós começarmos, vai aqui, se inscreve no canal, tá? Clica aí em gostei se você gostar do vídeo e se você achar pertinente, se você achar interessante, compartilha com mais pessoas. Hoje o assunto é muito bom. Sabe o que a gente vai falar? Eu me inspirei num livro, tá? Eu trouxe aqui, inclusive, algumas anotações para que eu não me perca e para que eu passe assim, para que eu possa realmente agregar valor na vida de vocês e para que nós possamos refletir um pouco sobre essa palavrinha. Sabe que palavrinha é essa, gente? Essa palavra chama-se ego. E eu me inspirei no livro O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday. Esse livro ele é fantástico. Ele é fantástico e ele quebra muitas amarras, né? Ele destrói o que construímos, o que a sociedade constrói. A concorrência, né? Quando você começa a mergulhar no mercado de trabalho e aí você inconscientemente, às vezes você disputa com seu colega de trabalho, então esse livro ele traz muito isso. E eu achei alguns pontos aqui interessantes, tá? E eu trouxe aqui para nós discutirmos um pouquinho. E a frase que eu achei fenomenal e que me veio, né, mediante a inspiração ao ler esse livro foi: ninguém pode aprender o que acha que já sabe. Olha só, ninguém pode aprender o que acha que já sabe. O que ele quis dizer com essa frase, né? Copo vazio. Eu vivo dizendo nas minhas palestras, eu vivo dizendo em treinamentos que se você tiver com o copo cheio, você não tem mais espaço para aprender nada. E você vai como para alguma palestra, algum treinamento, ou até mesmo encontrar com algum parceiro seu de trabalho, ou no teu ambiente de trabalho. Como é que está teu copo? Ele está meio cheio ou ele está meio vazio? Onde você se enquadra? E eu trouxe aqui algumas anotações, tá? E aqui ele fala, né? Eu anotei mais ou menos assim: ninguém gosta de ser questionado. E, na verdade, você só evolui quando você é testado. O ser humano por si só, ele já tem uma repúdia ao não. O ser humano por si só, ele já não gosta de ser rejeitado, ele não gosta de ser contestado, ele não gosta de ser colocado contra a parede. É próprio do ser humano. Eu já estudei algumas coisas, alguns comportamentos, né? Quando diz assim, eu tenho clientes de coach, de mentoria que já me disseram assim: Cristiane, eu prefiro andar com quem sabe menos do que eu, porque eu me sinto melhor. Aí vem a questão do ego, né? Aí vem a questão realmente do ego inflado. Então ele prefere andar com quem sabe menos ou com quem tem menos a acrescentar, porque ele se sente melhor. Mas na realidade nós temos uma dificuldade, quando eu falo o ser humano em geral, temos uma dificuldade muito grande de lidar com a negativa, lidar com o questionamento, lidar com o encostar na parede. O ser humano por si só, ele tem uma dificuldade de lidar com os testes, de ser testado, de ser desafiado. Então, muitas vezes, as pessoas elas tendem a evitar. Para quê? Para que não machuque o seu ego, para que o seu ego não fique dilacerado. Então, olha só, ninguém gosta de ser questionado e, na verdade, você só evolui quando você é testado. Quando você é colocado à prova. O ego detesta ser questionado e ser contrariado. O ego detesta. Então o ego ele quer estar sempre como? Acima.
ele quer estar sempre acima da média, ele não suporta ser questionado, ele não suporta ser testado, ele não suporta ser posto à prova. E isso vem muito a calhar neste momento, no momento onde as pessoas estão tendo que se expor mais via online, as pessoas estão tendo que dar treinamentos, ministrar palestras, treinamentos, ou elas fazem isso, ou elas ficarão esquecidas. E aí você fica naquela, será que eu fui bem? O que as pessoas vão achar? O que vão pensar de mim? Deixa eu rever então esse vídeo, deixa eu rever então essa live. Não, acho que não ficou muito bem, eu acho que não ficou muito legal. E aí vem a questão da vaidade. O ego, ele está muito ligado à vaidade. Só que o que acontece? Quando nós temos o ego muito inflado, quando nós temos uma dificuldade muito grande em lidar com isso, quando a gente precisa ter essa necessidade de estar sendo elogiado o tempo inteiro, observado o tempo inteiro, nós acabamos esquecendo que existem outras pessoas, existem outras pessoas que nos circundam. As outras pessoas, elas têm outras histórias, elas têm outras qualidades, que de repente pode até parecer com as suas, ou não. E que bom, porque as pessoas, elas são diferentes. Só que quando a pessoa ela tem um ego muito inflado, ela se acha muito, ela se coloca em um patamar muito alto, superior aos demais. Quem já conheceu pessoas assim? Quem conhece pessoas assim? E as pessoas elas se colocam num patamar muito alto, muito superior. Elas têm uma dificuldade de entender que existem outras pessoas, outras histórias, outros interesses, outras qualidades. E aí é onde o bicho pega. É onde você começa a se sentir diminuído, porque você precisa estar tendo aprovações de outras pessoas. Você está mais preocupado com o que as pessoas vão falar. Então isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque você acaba deixando de aproveitar mais sua vida, você acaba deixando de intensificar mais no teu trabalho, você acaba deixando de estudar mais, de ler mais, de se aprofundar mais no teu negócio, porque você está muito preocupado com a grama do vizinho. E curioso, né? Quando as pessoas dizem assim, grama verde é a do vizinho, né? Ele foi melhor do que eu, ele estudou mais do que eu, ele tem essa pegada mais do que eu não fui tão bem quanto fulano. Eu precisava ter feito assim porque o fulano fez assim. E se você olhasse mais para dentro de você, entendesse que você é singular. Você é um ser único. Igual a você não existe. A sua digital é única. Então, se nós olhássemos mais para dentro de nós e observássemos as nossas características, as nossas qualidades, as nossas singularidades, eu posso estar aqui falando de um assunto e outra pessoa pode vir falar do mesmo assunto, mas ela nunca vai ser igual a mim. Não porque eu seja melhor do que ela ou ela seja melhor do que eu, não. É porque nós somos pessoas diferentes. E que bom, tá tudo certo. Mas as pessoas elas têm uma certa dificuldade de lidar com isso, com o singular, com o ego, né? E aí você acaba ficando com o ego inflado. Olha só, sobre pensar grande, mas dar um passo de cada vez. Quando o ego ele está muito inflado, as pessoas geralmente elas têm um hábito de querer como eu posso me expressar? As pessoas elas têm um hábito de pular etapas. Pular etapas. Quem conhece pessoas que pulam etapas, queimam etapas, que não sabe subir degrau por degrau, que não sabe avançar degrau por degrau. Então, se você quer ter sucesso, suba degrau por degrau. Você tem que começar pelo início. E não se compare.
Não se compare, pare de se comparar a outras pessoas que estão em outros patamares. E que não importa se estão em patamares mais altos do que os seus, né? Do que o seu patamar, ou se estão no mesmo nível, ou se estão um pouco ainda mais embaixo, começando agora, não se compare. Cada um vai ter que trilhar o seu caminho, cada um vai ter a sua particularidade. Você não precisa se preocupar com isso. Mas olha como é interessante. Olha só como é interessante. O ego, ele mexe tanto com as pessoas que ele faz você queimar etapas. Ele corre esse risco de você queimar etapas porque você quer se comparar a outras pessoas. Não há nada de errado, mas ter grandes ambições. Aqui ele fala, não há nada de errado nas grandes ambições, mas não deixar que o seu ego tome controle de você. Quem controla quem? Você controla a sua vaidade, o seu ego, ou você se deixa controlar por ele? Quem está no controle? Faz essa pergunta agora para você. Se questiona, né? Quem está sempre lhe dizendo que você sabe tudo? Quem é? Quem é que negligencia? O que é aquela vozinha que negligencia? Que diz assim, não vou para essa palestra porque isso aí eu já ouvi falar. Não, eu não vou assistir esse vídeo porque é muito do mesmo. Não, eu não vou assistir esse treinamento porque de novo vai falar sobre esse assunto. Então, novamente vem a frase, ninguém pode aprender mais alguma coisa se você acha que já sabe de tudo. Se você está com seu copo cheio, você não tem mais espaço para nada. Você não deixa mais que nada entre. Então isso é muito perigoso. Presta atenção nisso, foca, dá uma atençãozinha nisso. Dá uma atençãozinha nisso. Então quem está sempre lhe dizendo que você já sabe de tudo, quem já está sempre lhe colocando aquela vozinha dizendo que isso aí você já sabe, que isso aí você já ouviu, que isso aí você já leu, é o ego. O ego é que te diz, o ego é que vai dizendo para você que você já sabe de tudo e que você não precisa mais aprender nada. Que o teu copo já está esbarrotando. E aí eu digo muito, quem já foi nas minhas palestras sabe que eu digo muito isso, né? Que eu brinco muito, eu disse, olha, quem não está pronto mais para aprender nada, então já pode morrer. Já pode morrer, se você não está mais disposto a aprender. Olha só, o ego sempre evita feedbacks e críticas. Ele está desconectado da realidade. O ego, ele está sempre desconectado da realidade. O ego nos dá um falso feedback de que nós não precisamos mais aprender. Curioso, né? Curioso. Então, se você conhecer alguém, ou se você tiver alguém assim, né? Tiver assim pertinho de alguém, que alguém diz assim, isso eu já vi. Eu não preciso mais não, isso aí, esse assunto aí já para mim já tá manjado. Desconfia, você fica, probleminha de ego. Probleminha de ego. Então, compartilha esse vídeo aqui. Vai aqui e compartilha, rapaz. Dá assim uma indireta, sabe? Olha, isso aqui precisaria estar ouvindo sobre isso. Essa pessoa aqui precisaria estar ouvindo um pouquinho sobre isso. E compartilha, porque isso vai fazer bem a outra pessoa. Isso vai fazer, pelo menos, vai fazer com que ela reflita e repense um pouco sobre os seus valores. Repense um pouco sobre a sua postura daqui para frente. Olha só. E aí quando, aqui diz, né, falando um pouquinho do próprio fracasso, quando você é movido pelo ego, quando você é dominado pelo ego, você não aceita fracassar. E quem não aceita fracassar, dificilmente vai vencer, porque depois do fracasso vem o sucesso. Olha, se a gente pegar nomes de pessoas extremamente bem-sucedidas, pode prestar atenção que na vida, lá para trás dele, ele fracassou. A empresa dele quebrou.
Ele fracassou milhões de vezes. Se foi um empreendedor, se é um empresário, né? Ele já teve várias decepções. Ele já quebrou algumas vezes. Ele já foi no subsolo 2 do fundo do poço. E ressurgiu. E venceu. Ou seja, quando se está lá no fracasso, aí a vozinha que está pronta para o ego não fala mais. Os ouvidos, eles não vão mais estar ouvindo a palavrinha do ego. Aí você fica pianinho, você fica mansinho. Aí você começa a ouvir, quem sabe. Aí você começa a querer adquirir mais conhecimentos. Aí é onde você cresce. Então, por que que as pessoas bem-sucedidas, elas fracassam antes? Geralmente elas fracassam antes. Porque na hora do fracasso é que você aprende. Você aprende o quê? Na dor, no sofrimento. Geralmente, na dor, nós tiramos grandes aprendizados. Eu tiro grandes aprendizados quando eu vou na dor, quando eu sinto na pele. É o momento onde eu reflito, é o momento onde eu estou em conexão comigo mesma e é o momento onde eu repenso sobre os meus valores, é o momento onde eu escuto quem sabe mais e é o momento onde eu estou mais propensa, né? Onde eu me abro mais a aprender. E aí onde você avança. Então, a importância dos primeiros fracassos, ele fala também muito isso no livro, né? A importância dos primeiros fracassos, porque é aí onde você vai aprender. Então, pare de se preocupar em subir rapidamente e evite as comparações, né? Todos nós passamos por momentos improdutivos na vida, todos nós. Deixa eu te falar um segredinho, todos nós temos uma dor. Todos nós temos uma dor. Todos nós carregamos um fardo. Todos nós carregamos alguma coisa que nós precisamos resolver ou então uma dor, de fato. Então, presta atenção nesse detalhe. E é nesse momento de fracasso e de dor que você aprende. Ok? É nesse momento que você vai aprender. Então, quando o seu ego lhe subir a cabeça, converse com alguém que sabe mais do que você, ou então converse com alguém que está no mesmo patamar que o seu. Que com certeza você vai se sentir desafiado e você vai aprender mais com essa pessoa. E aí você vai trocar essa ideia. Aproveita, pega esse vídeo agora, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com essa pessoa e troca essa ideia com ele ou com ela. Troca essa ideia, conversa um pouquinho sobre isso. Eu tenho certeza que vai ser extremamente edificante esse assunto para vocês dois. Para vocês dois, para que vocês alcancem outro nível. E por fim, para nós finalizarmos aqui, vou te dar a última dica que eu até já falei no início desse vídeo. Não esteja em busca da aprovação das pessoas. Não busque a aprovação das pessoas. Porque nunca você vai ter 100% da aprovação das pessoas. De jeito nenhum. E se você errar, é sinal de que você está fazendo alguma coisa. Não tenha medo de errar. Se o ego começar a falar aqui no teu ouvido, não vai fazer esse projeto não, porque provavelmente não vai dar certo, ou então as pessoas não vão aprovar, ou então as pessoas vão te criticar, ou então você vai errar, não dá ouvidos a esse ego. Não dá. Bota a vozinha aqui, o seu vou fazer. E se eu errar, tá tudo bem. E se eu errar, tá tudo certo. Se eu errar, é sinal de que eu fiz, de que eu tentei, de que eu avancei. Então, antes o feito do que o perfeito. Se não dá para fazer o perfeito naquele momento, então faz. Começa, dá o start. Depois que você der o start, você vai ver que o resto vai ser fichinha. Você vai tirar de letra. Beleza? Vai por mim. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostarem realmente, se vocês tiverem realmente, esse vídeo tiver feito sentido para você, vai aqui, inscreve-se no canal, curte,
compartilha com mais pessoas para que nós possamos ajudar mais pessoas, para que nós possamos de fato agregar na vida de muitas pessoas. Esse é o meu objetivo e eu espero que esse seja o teu também. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Um beijo grande e fiquem com Deus.